eu queria falar com vocês sobre os crimes mais violentos que seguem acontecendo à torta e à direito, com uma velocidade, uma aceleração, ao passo realmente que preocupa demais, principalmente nos bairros mais nobres de São Paulo, naturalmente ganhando mais repercussão. Dessa vez foi um engenheiro, pessoal, dono da construtora Filippo, que foi rendido por 4 homens que invadiram a casa dele no Jardim Paulista. O pulo do gato dessa situação toda aqui foi que os criminosos clonaram o controle do portão eletrônico da residência. Olha o nível do atrevimento, da criatividade, da ousadia e da audácia. Apenas 8 minutos que os criminosos passaram dentro da casa foram suficientes para matar o empresário com um tiro na nuca. Impiedoso, a sangue frio. A câmera de segurança, como as imagens projetadas aqui nas multiplataformas da Jovem Pan não me deixam mentir, registrou os assaltantes fugindo com o carro da garagem. Enfim, é mais um daqueles casos insanos, contornos dramáticos e que mostra que realmente fica aquela sensação, né, mano, do salve-se quem puder. É muito triste começar o programa com mais uma vítima honesta que chegou na sua casa, um empresário que agregava valor para a sociedade brasileira, que gerava empregos, que gerava riqueza e prosperidade, foi morto dentro da sua casa. Segundo a polícia, não houve sequer sinais de reação por parte do empresário. E mesmo assim, os bandidos mataram ele com um tiro na nuca. É muita covardia. É realmente indignante que a gente veja mais uma cena como essa. Esses 4 bandidos, esses 4 elementos precisam ser urgentemente identificados, processados e punidos com o máximo rigor da lei. Precisamos fazer com que o Estado seja impiedoso para garantir e respeitar os direitos individuais fundamentais. E nenhum direito é mais fundamental do que o direito à vida humana. A gente não pode aceitar a banalidade dos homicídios, a banalização da morte. Precisamos ser implacáveis contra criminosos como esses. Não, para ter clareza moral, que é o que o momento exige aqui, né, Krieger? O empresário, de fato, como agrega valor à sociedade, como o Mano muito bem colocou aqui, ali, no momento ali de descomprimir, de lazer mínimo, de realmente voltar à rotina ali ao lar dele, acaba sangue frio, morto, com até o sistema de segurança que deveria blindá-lo desse tipo de insanidade acaba sendo violado, mostrando que realmente parece que vai muito além de um bang-bang, é um colapso civilizacional por completo. E, sinceramente, o que falta? O que falta para as nossas autoridades declararem guerra de verdade ao crime organizado? Não é possível. Exato, Marinho, até porque o crime organizado já declarou guerra contra a sociedade, né? Acho que tá mais do que claro quando um pai de família é morto dentro de casa com um tiro na nuca. O pai que a gente está falando aqui, né, o engenheiro, ele era pai de uma criança de 5 anos de idade. Então você pensa, uma criança que vai crescer agora sem o seu pai, simplesmente porque alguém decidiu invadir a propriedade privada de outra pessoa e, custe o que custar, roubar os bens que ela tinha. Então, até mesmo se a própria vida desse engenheiro tivesse em jogo, não teria problema para esses bandidos. E olha só, esse é o mesmo sistema que foi utilizado, a gente precisa lembrar aqui, do assalto recente que aconteceu no Jardim Europa, que foi o mesmo esquema. Eles clonaram o controle do portão. Ali no caso do Jardim Europa, a gente viu que teve uma ligação de um funcionário da casa, que aí acabou cedendo o controle do portão e aí a quadrilha fez a clonagem. Agora aqui as investigações vão mostrar, será que teve envolvimento com alguém relacionado à família, algum envolvimento de alguém de dentro que pode ter facilitado, porque a polícia suspeita que é uma quadrilha especializada em roubo de casas. E aqui no Jardim Europa foi o mesmo sistema, clonaram o sistema de acesso pelo controle, pelo portão, e aí isso garantiu a entrada para que eles pudessem desligar o equipamento de segurança. Se realmente a segurança privada e a estrutura de zeladoria urbana no Jardim Europa, meu amigo, não foram suficientes para evitar que essa tragédia acontecesse, imagina só realmente o calvário, o verdadeiro inferno que diversas regiões completamente dominadas, territórios completamente cooptados por esse tipo de gente, passam dia após dia. É aí que fica a reflexão, mas tem um caso concreto aqui, ainda chocando a todos nós pela virulência, pela brutalidade toda. Jess, de novo, o que falta para as autoridades brasileiras declarar guerra de verdade ao crime organizado e evitar essa cena, enfim, horrorosa que a gente está repercutindo aqui?
Vergonha na cara, né? Eu acho que é esse o termo, eu acho que é isso que está faltando. Quando a gente olha para a situação de insegurança no Brasil, ela é um problema categórico há alguns anos já. E muito pouco em relação à política pública, de segurança pública, tem sido feito, né? Vale mencionar ali, Raul Jungmann foi ministro da área da segurança, foi um dos poucos que realmente teve um ministério para essa área. Eu sou uma grande, não sou uma entusiasta, sou uma crítica disso ficar como um agregadinho do Ministério da Justiça. Eu acho que merecia uma pasta integral. Se um ministério precisa ser criado nesse Brasil, é esse. Porque no final das contas, ali a gente teve um breve momento naqueles anos em que houve um desenho de uma política nacional e internacional também, dialogando com questões do narco ali para se combater. E agora, André, o que me assusta nesse caso é que é muito triste, porque antes, e essa é a nossa visão, nós pensamos que nós estamos seguros em casa. Nós pensamos que em casa não tem risco, não tem medo. Tanto que você às vezes não sai de casa porque você tem medo de ir para a rua e morrer assassinado. E aqui nós vemos um caso onde a casa foi invadida, onde uma vida foi tirada ali, naquele espaço que, em tese, é o espaço mais seguro que nós temos. E o crime no Brasil, ele não escolhe entre pobres e ricos. O crime no Brasil, ele é para todos. Ele é para todos. Ele mata a todos, ele cala a todos, ele está amordaçando a todos. Ele não tem escolhidos. Está todo mundo ameaçado. Todos os dias, você que está nos assistindo, nos escutando, às vezes no trânsito, tem medo de morrer no trânsito. Tem medo se aquela pessoa passando ali não vai tirar uma arma e levar seu celular, ou furar seu vidro, ou fazer um mal para sua família. Onde seu filho tá? Quanto tempo você não fala com ele? Ele chegou em casa? Não dá mais para viver assim, pessoal. Esse estado de hipervigilância, esse medo, isso cria ansiedade, isso cria problemas, isso cria dor. E isso tira vidas. Chega, basta. Por isso que é tão importante campanhas como da Jovem Pan do Chega. Porque ninguém aguenta mais. Não importa se é direita, quadrada, esquerda. Não, a gente precisa se unir na pauta da segurança pública. E bandido tem que ficar na cadeia. Chega disso. Chega de toda essa impunidade, esse mar de crimes que acontecem várias vezes, tirando a vida de pessoas inocentes. Basta. Mas agora, imagina o sentimento da mulher desse engenheiro que logo após o crime chegou em casa sem saber do que tinha acontecido com seu filho de apenas 5 anos e deu de cara com o marido morto com um tiro na nuca dentro da sua própria casa. E esse tipo de experiência humana que a gente não pode perder de vista, é disso que a gente está falando, é do drama de uma família despedaçada, de uma mãe que precisa lidar com a morte do seu marido dentro da sua própria casa, enquanto tem um filho de 5 anos. Imagine essa situação. Como você lidaria com isso? É sobre isso que a gente está falando. É isso que a gente precisa evitar. São traumas profundos. Imagine a memória dessa criança de apenas 5 anos, sair para um passeio com sua mãe, ao chegar em casa, um lugar que deveria ser sagrado e seguro, sim, se deparar com a imagem do seu pai morto com um tiro na nuca. Isso é algo absolutamente aterrorizante, que deve causar, infelizmente, danos graves ao desenvolvimento dessa criança. A gente precisa, como país, não perder de vista do que é que estamos falando a cada notícia como essa. São tragédias inaceitáveis, são tragédias que poderiam ser evitadas se tivéssemos foco naquilo que realmente importa, que é a defesa da vida humana. É inaceitável que a gente veja o Estado perder tempo, energia e dinheiro público com 1 milhão de outras coisas, enquanto a gente não consegue fazer com que o direito à vida seja de fato respeitado. Quando a gente percebe, pessoal, que assassinatos macabros, sinceramente macabros como esse, escalaram do Jardim Ângela para o Jardim Europa, um dos CEPs mais caros desse país, onde o quê? O metro quadrado é 30 mil reais, 35 mil reais, e o sangue está escorrendo nas calçadas ali das imediações do Jardim Europa, mostra que, sinceramente, o Estado não só faliu na sua responsabilidade principal, que é preservar o direito do cidadão comum e do trabalhador honesto de ir e vir sem morrer. Parece que morrer em paz nesse país vai se tornando um privilégio cada vez mais. É de uma insanidade sem tamanho aqui. Agora tem que apurar qual foi a engenharia ali, qual foi o cálculo que foi realizado para poder violar, com esse grau de audácia e eficiência que essa gangue conseguiu, para poder violar um sistema de segurança dessa fortaleza ou dessa força. Então,
São perguntas que seguem sem resposta no momento, evidentemente a polícia correndo atrás do prejuízo que é imenso, para dizer o mínimo, para essa família então é irrecuperável. E o nosso abraço aqui, sincero, toda a nossa solidariedade mais sincera para todos os amigos e familiares, e entender talvez por que esse empresário foi o alvo dessa insanidade toda também. Então, enquanto essas respostas são trazidas nos próximos dias, é a nossa esperança, a gente segue aqui reforçando, pessoal, que a Jovem Pan pelo menos segue fazendo o trabalho dela enquanto a emissora com a capilaridade, o alcance que ela tem a nível nacional para engajar vocês, porque a única chance de revertermos esse quadro, esse estado de coisas, será se a sociedade civil, com a mídia e, além disso, pressionando as autoridades por mudanças legais, pressão institucional, para realmente tentar virar esse jogo e vislumbrar um Brasil minimamente decente. Então chega de bandidagem, chega de impunidade, chega de violência, chega de casos horrorosos como esse, e a campanha Chega que veio para ficar. Vamos conferir. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. E a pergunta que fica, a dolorosa pergunta que fica, é quem será o próximo, né? Quem será o próximo? Porque a fila parece não parar de andar. Mas para ter alguma mísera chance da gente brecar isso, realmente campanhas como essa estão indo na direção certa para engajar todos vocês nos canais oficiais da Jovem Pan, para entendermos a dimensão do problema. A gente precisa saber para onde nós estamos e de onde nós viemos para saber onde nós podemos ir juntos. Não tem jeito. Isso é um esforço coletivo e a campanha Chega está aqui para realmente trazer todos vocês juntos de nós para tentarmos virarmos essa página. É a única possibilidade que está posta.